Bem, chegamos agora à quarta parte do nosso estudo a respeito do que significa ter bases sólidas em nossas vidas cristãs e o que significa começar a crescer como cristãos, e então o que significa continuar como cristãos até o final da nossa caminhada cristã. E nós começamos com alguns princípios básicos. Em primeiro lugar, o que significa se tornar um verdadeiro crente, um cristão. Então, em segundo lugar, o que realmente significa ser cristão. Então começamos a ver o que significa pertencer à igreja. E dissemos no último estudo que as pessoas costumam dizer: será que realmente é importante eu pertencer a uma igreja? E sempre que começamos a abrir o ensino do Novo Testamento a respeito da igreja, essa questão realmente responde a si mesmo. Ser cristão, pertencer à igreja são duas faces da mesma realidade. Estamos chegando agora ao início de uma segunda sessão. E nessa segunda sessão, vamos pensar juntos a respeito desta questão. O que é que Deus nos concede em Sua graça, que nos permite crescer como cristãos dentro do contexto da vida da igreja e em nossa vida cristã individual? Às vezes, essas coisas são chamadas de meios de graça. Mas, se usarmos essa expressão, nós precisamos ter cuidado com o que nós queremos dizer. Não queremos dizer que usamos elas como colocar dinheiro em uma máquina caça-níqueis e se usarmos isso significa que, veja só, é só pressionarmos o botão certo e vamos obter graça da máquina caça-níqueis. Não estamos falando tanto sobre os meios que nós usamos para realizar os nossos fins, mas a respeito dos instrumentos que Deus usa para cumprir os seus objetivos. E há 4 deles em particular nos quais nós vamos examinar. E o primeiro deles, e o mais óbvio, é a própria Bíblia, a Palavra de Deus. Conhecemos Deus, nós crescemos em nosso conhecimento de Deus e nossa comunhão com Deus por intermédio da Palavra que Ele falou conosco. Em certo sentido, isso é uma coisa bastante óbvia. Como nós nos conhecemos? Como sabemos o que está em nossas mentes? Minha esposa, às vezes, diz às pessoas que trabalharam comigo: pergunte a ele, porque ele tende a pensar que se algo passou pela mente dele, terá passado pela mente dele para a sua. E ele pode esquecer que precisa usar palavras para dizer o que realmente está em sua mente. É uma falha, mas não é uma falha de Deus. Deus nos disse o que está em sua mente. Em Sua palavra, de certa maneira, Ele abriu seu coração para nós e falou conosco. Então, a palavra de Deus é absolutamente central para viver a vida cristã. Quando eu era um garotinho lá na Escócia, todos os cultos que frequentava começavam exatamente da mesma maneira. O sacristão da igreja, ou bedel, como é conhecido na Escócia, entrava no santuário com uma grande Bíblia. Ele subia os degraus do púlpito e antes que o ministro subisse ao púlpito, a Bíblia estaria no púlpito, estaria aberta, ele abriria a Bíblia. Era um sinal de que a igreja está debaixo da palavra de Deus. Era um sinal de que a palavra de Deus é muito mais importante do que a pessoa que expõe ela. E que o ponto central de tudo o que nós fazemos é a importância das Escrituras. Isso, claro, é algo que o apóstolo Paulo deixa especialmente claro na última carta que ele escreveu. E isso em si é uma coisa interessante. É como se ele estivesse dizendo: a minha última vontade e testamento é que vocês se concentrem nas coisas que são realmente centrais. Então, você se lembra, ele escreve a Timóteo, no final de 2 Timóteo, capítulo 3, nós temos os termos seguintes: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é totalmente diferente de qualquer outra coisa, quando alguém chega e diz, sim, mas além disso, além da Bíblia, você precisa disso. Você precisa desse outro livro, ou dessas outras tradições. A coisa mais importante a fazer é apontar versículos como este e dizer, mas a palavra de Deus em si mesma diz tudo o que eu preciso para viver a vida cristã com competência e estar equipado para toda boa obra. Isso pode ser encontrado nas Escrituras. E isso sublinha para nós o quão importante é que conheçamos as Escrituras. Que nós estejamos familiarizados com o batimento do coração de Deus quando Ele se revela a nós nas Escrituras. Então eu quero que tentemos estabelecer algumas bases do que Paulo diz aqui. Por que as Escrituras são tão importantes? Por que é tão importante estudá-las? Por que é tão importante para nós estar em uma igreja onde elas são expostas fielmente e no poder do Espírito Santo? Bem, Paulo nos dá a primeira razão aqui quando fala com Timóteo. A Bíblia diz, ele tornou Timóteo sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Agora, ele está simplesmente nos dando algumas dicas a respeito da experiência espiritual de Timóteo. É quase certo que ele está se referindo predominantemente aqui às Escrituras do Antigo Testamento, porque ele entendeu que, embora Jesus não tivesse encarnado até o final daquele período do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus. Ele foi falado por intermédio de uma promessa. Ele foi retratado nos sacrifícios. Havia figuras individuais de quem se falava no Antigo Testamento que apontavam para a frente ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, a quem Daniel viu em sua visão. O profeta, como Moisés, a quem o próprio Moisés se referiu. O servo sofredor que Isaías viu com essas visões extraordinárias que ele teve do que Deus faria no futuro. Embora não saibamos os detalhes, sabemos que Timóteo aprendeu o Antigo Testamento, as Escrituras, com a sua mãe e a sua avó. Me parece que ele estava especialmente sendo ajudado pelo apóstolo Paulo. Agora você se lembra como Paulo fala sobre ele, como meu filho Timóteo. E talvez tenha sido através do ministério de Paulo que, de uma maneira muito especial, Timóteo viesse a conhecer a palavra de Deus, viesse a encontrar a sabedoria graciosa de Deus, preenchendo o seu entendimento do que significa confiar no Senhor Jesus Cristo. Agora, eu acho que é interessante que Timóteo descobriu a verdade das Escrituras por intermédio de pessoas com quem Deus o cercou. E muitas vezes isso é verdade. Sim, ocasionalmente, você pode encontrar um indivíduo que esteve debaixo de uma restrição sem uma razão aparente e simplesmente leu a Bíblia por si próprio. Um deles era um famoso ator britânico. Alguns de vocês podem estar familiarizados com ele a partir de uma versão para a televisão pública de Agatha Christie's Poirot. Fala da história de como ele participou de uma peça em Nova York. Ele foi repentinamente tomado por uma necessidade inesperada de ler a Bíblia. Ele não conseguiu encontrar a Bíblia no hotel que ele estava. Ele desceu as escadas, ele foi a todas as lojas para perguntar se vendiam Bíblias, e ele finalmente encontrou a Bíblia e começou a ler a carta de Paulo aos Romanos. E ele veio a uma fé viva em Jesus Cristo, aparentemente sem qualquer mediação humana. Mas para a maioria de nós, como Timóteo, muitas vezes é o que nós vimos em outra pessoa, ou que alguém nos disse, ou talvez a nossa mãe ou pai, ou algum pregador, que nos aponta até a Bíblia, e então nós começamos a descobrir que a mensagem da Bíblia nos conduzirá à salvação. Acho que gostaria de acrescentar o meu próprio testemunho a isso. Mencionei no nosso primeiro estudo que eu comecei a ler a Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade. A minha família não ia à igreja, mas eu fui enviado para a escola dominical. Eu tive alguns professores da escola dominical que admirava e gostava, embora não tivesse ideia da razão.
Mais tarde eu percebi que, é claro, que eles eram cristãos genuínos, procurando me conduzir até Jesus Cristo, e um deles me incentivou a começar a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia pelos próximos 5 anos. Provavelmente perdi 5 dias lendo a Bíblia, fazendo as minhas orações, tentando ser bom. E eu ainda não tinha me tornado sábio para a salvação. Então, você acha que eu deveria ter procurado em outro lugar? Não, não, não. Foi exatamente quando eu estava lendo a Bíblia, como acho que eu já disse no primeiro estudo, que vieram essas palavras de Jesus. Você está buscando as Escrituras, mas não está enxergando nas Escrituras o que eu quero que você enxergue. E não é lendo a Bíblia que você será salvo, mas descobrindo aquele de quem a Bíblia fala. Portanto, a Bíblia não te salva. A Bíblia não morreu na cruz por você. Apenas Jesus pode te salvar. Mas nosso único acesso a Jesus, a menos que tenhamos um Jesus da nossa própria imaginação, ele precisa ser encontrado nas páginas da Bíblia. E a maneira como Jesus, por intermédio da Bíblia, começa a desenhar os esboços do seu próprio caráter e a graça na vida de outros que nos lembram e nos mostram o que a mensagem da Bíblia realmente é. E é por isso que a Bíblia é tão importante, porque é o único livro no mundo que nós podemos enxergar com absoluto senso, que é confiável, que nos tornará sábios para a salvação que é encontrada em Jesus Cristo. Agora, há uma segunda coisa que Paulo adiciona. A Bíblia nos torna sábios para a salvação por intermédio da fé em Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia nos fala através da boca de Deus. Acho que se alguém me dissesse qual é a melhor maneira de pensar a respeito da Bíblia, então eu gostaria de dar a resposta de Jesus. Como Jesus respondeu à pergunta? Como eu devo pensar a respeito da Bíblia? O que Jesus, o Filho de Deus, pensa a respeito da Bíblia? Você se lembra quando ele foi tentado no deserto? Você se lembra do que ele disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E que coisa é para nós, né, ter uma Bíblia e ser capaz de abrir a Bíblia e dizer para nós mesmos, isso não é nada menos do que as palavras que procederam de autores humanos, da própria boca de Deus. É aqui que Deus fala comigo. Paulo usa uma palavra única. É o único lugar no Novo Testamento onde é usado para qualquer coisa. Quando ele diz que a Bíblia é inspirada por Deus. Ou seja, devemos pensar que a Bíblia vem diretamente do coração de Deus para comunicar a própria presença de Deus para nós. E quando nos comunica a própria presença de Deus, sentimos que estamos ouvindo a sua voz. Então, quando lemos a Bíblia, nós temos a sensação de que nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus. Ele está falando conosco. Por isso dizemos, conforme vocês se lembram, que Samuel foi ensinado para dizer, fale, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. De certa maneira, isso é a coisa mais difícil do mundo para nós, está se tornando cada vez mais difícil, porque vivemos em um mundo onde os jovens são educados para terem opiniões. Tenho notado ao longo dos anos que lecionei no seminário, houve uma tremenda mudança na habilidade das pessoas de escrever. Porque elas não são encorajadas a escrever, elas são encorajadas a ter opiniões. E quanto mais elas são capazes de se articular e terem opiniões, mais impressionantes elas se tornam. E quase ninguém percebe que o que essa transformação da sociedade está causando, está produzindo uma nação de pessoas que falam, mas dificilmente escutam. E vocês veem isso na vida comum, não é? As pessoas querem falar com você,
Mas se disserem, como costumo dizer, como você está? Às vezes digo isso aos amigos. Segure a mão deles enquanto eles apertam sua mão com força e diga, na verdade não estou muito bem. E depois experimente lutar pelo poder, porque eles realmente não querem ouvir. E se isso é verdade no nível humano, também é verdade neste outro nível de relacionamento com Deus. Então nós precisamos ir às Escrituras e orar para que Deus nos ajude a ouvir. Sabe, uma das coisas que Paulo diz que acontece com você quando você é cristão, quando você se torna um cristão, uma das grandes coisas que acontece com você, e é o sinal de que alguém realmente se tornou cristão, é que você cala a boca. Lembra onde ele diz, lá em Romanos 3? Ele diz que uma das coisas que a verdade do Evangelho faz às pessoas é que fecha cada boca, porque todos percebem que são culpados diante de Deus. E é aí que você começa a ouvir. E Paulo está falando a respeito disso aqui. A verdade do Evangelho sai da boca de Deus. E em um mundo em que nós somos tão encorajados a ter as nossas próprias opiniões, e agora que as pessoas falam sobre fake news, percebemos que tanto do que nos é transmitido é inerentemente falso e simplesmente são opiniões autorizadas das pessoas. E nós precisamos muito escutar a voz de Deus. E o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus é aqui, na palavra de Deus. Você se lembra daquelas lindas palavras que Isaías falou a respeito da vinda do servo do Senhor? Quando ele coloca na boca de Jesus, por assim dizer, essas palavras: eu acordo manhã após manhã e o meu ouvido está aberto para ouvir o que o Senhor irá dizer. Meus amigos, esse é Jesus. Jesus que tinha todo o direito, por assim dizer, de expressar a sua própria visão das coisas. Mas Jesus que diz, tudo o que eu estou dizendo a vocês é exatamente o que o meu Pai me disse. Então, quando pensamos a respeito das Escrituras serem capazes de nos tornarem sábios para a salvação e através da fé em Jesus Cristo, também entendemos que se este é o nosso Pai falando, nós precisamos aprender a ouvir e a nos curvar. Alguns de vocês que conhecem a história de George Whitefield vão se lembrar que George Whitefield leu a Bíblia dele de joelhos como uma expressão da disposição adequada do crente, do cristão, à palavra de Deus. E vocês enxergam a marca disso na vida das pessoas, não é? Normalmente você pode contar a alguém que se rendeu à palavra de Deus. Gosto de pensar nisso em termos da imagem que nos é concedida no Antigo Testamento, de Jacó lutando com um anjo. E eu enxergo isso quase como uma espécie de imagem do que significa estudar a Bíblia. Você pega este mensageiro de Deus nas Escrituras e diz, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E vocês se lembram daquela luta que o anjo teve com Jacó, fazendo ele mancar. E a história termina com essa imagem de Jacó se afastando, enquanto o sol nascia sobre o Jaboque. E ele está mancando por ter se encontrado com Deus. E isso me parece uma imagem praticamente perfeita do impacto que as Escrituras têm sobre as nossas vidas, que nos humilham, que fazem o sol nascer sobre nós, que coloca algo em nós, que cria humildade e nos faz mancar. Ocasionalmente você vai ver isso bem claramente em um cristão. Eu me lembro de um homem que eu conheci um pouco, assim, porque ele me convidou para a igreja dele em mais de uma ocasião. E nós nos demos bem, por assim dizer. Ele era um homem mais velho. Eu tinha um grande carinho por ele. Ele ainda está vivo, graças a Deus. E pensei que o conhecia bem o suficiente para dizer a ele. Eu posso imaginar quando estávamos saindo do estacionamento. E eu disse para ele, se importa se eu te fizer uma pergunta? Não, disse ele. Eu disse, algo aconteceu com você, não foi?
algo aconteceu contigo. E ele deu um sorriso simples, como se dissesse, como você sabe? Porque, claro, ele estava alheio a isso. Mas ele foi humilhado debaixo da palavra de Deus. E você não poderia evitar de perceber que havia algo diferente nele. Acho que essa é a necessidade premente em nossa geração. Sabe, quando eles fazem todas essas pesquisas sobre como os cristãos evangélicos se comportam, eles não observam muita diferença entre os cristãos evangélicos e outras pessoas. As estatísticas são assustadoras. Mas, meus amigos, não é simplesmente o que nós fazemos. É quem nos tornamos. É o caráter. E a palavra de Deus produz caráter. Assim como um filho tem caráter produzido nele, conforme ele ouve e observa o seu pai. E é por isso que a Bíblia é um livro tão poderoso para nós. Então, isso nos torna sábios para a salvação. Nos fala da boca de Deus. Então, a terceira coisa é esta, que nos foi dado para transformar a vida das pessoas, do povo de Deus. A salvação de Deus, da boca de Deus, para transformar a vida do povo de Deus. E vocês percebem que este é o ponto real de Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 16. Claro, ele quer enfatizar a inspiração das Escrituras, mas é a razão pela qual as Escrituras são inspiradas. Esse é o foco real dele aqui. E vocês percebem que ele diz que é inspirado para 4 coisas. No versículo 16, é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Sabe, quando os novos convertidos dizem, como devo estudar a Bíblia? Eu digo, estude a Bíblia da maneira que ela foi concedida a você. E uma vez que ela foi concedida a você, antes de tudo, para te ensinar a verdade de Deus, e em seguida, para reprovar o seu pecado, e então transformar a sua vida, e então depois equipar você para servir ao Senhor. Então, quando você estiver lendo as Escrituras, faça essas 4 perguntas. O que esta passagem está ensinando? Não, observe. O que essa passagem está me dizendo sobre a minha vida de hoje? Em primeiro lugar, o que essa passagem está realmente dizendo? Porque é isso que Deus está dizendo. Qual é o ensino deste versículo? Então, eu estou em posição de fazer a pergunta. Enquanto penso a respeito deste ensino, há maneiras pelas quais a minha vida não está em conformidade com este ensino? Então, estou consciente de que eu preciso ser convencido do meu pecado e me arrepender. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que a minha vida seja purificada e o meu caráter possa ser corrigido. E é isso que essa terceira palavra realmente significa. Eu fui criado em um sistema educacional onde o professor corrigia o seu trabalho, o que geralmente significa dizer o que há de errado. Não é isso que a palavra corrigir significa aqui. Essa linguagem é usada realmente fora do Novo Testamento para fins médicos. Alguém que quebrou um osso e o médico faz o que for necessário para permitir a cura daquele osso. Talvez deformado ou mal formado, para ajudar a corrigir o osso. E é isso que a palavra de Deus faz. À medida que a absorvemos, ela é pregada para nós e é derramada em nossas vidas. A transformação médica das nossas almas, produzindo saúde espiritual. É por isso que eu digo que é tão importante para nós, quando chegamos às Escrituras, não dizer, antes de tudo, me diga o que eu devo fazer para melhorar. Mas, antes de tudo, me transforme. Pois assim orou o Senhor Jesus Cristo. Pai, santifica-os na palavra. Não santifica-os pelo que eles fazem, mas santifica-os por intermédio do que o Senhor disse a eles. E é por intermédio dessa renovação de nossas mentes que vem a verdade das Escrituras.
que as nossas emoções, nossos afetos, as nossas vidas são gloriosamente transformadas. E o resultado disso, ele diz, é que nós estamos equipados, preparados para toda boa obra. Porque servir o Senhor não é uma questão de aprender técnicas. Servir ao Senhor é fundamentalmente uma questão de ser um indivíduo transformado. Agora, deixa eu terminar com um desafio, e é isso. Nunca houve um tempo no mundo ocidental em que mais cristãos tiveram tantas Bíblias como nós. Se você abrir um catálogo, você vai encontrar Bíblias para cada ocasião. Você vai encontrar Bíblias para todo interesse, você vai encontrar Bíblias em algumas ocasiões, em muitas cores. Mas vocês sabem o quê? Quanto mais os cristãos possuem Bíblias, cada vez menos eles estão lendo suas Bíblias. Portanto, aqui está um desafio para nós. Esqueça de comprar a sua próxima nova Bíblia e pegue a Bíblia que você tem. Havia uma expressão que me era familiar desde a minha adolescência, que os cristãos mais velhos costumavam dizer para nós como cristãos mais jovens. A coisa mais importante a fazer agora é entrar na palavra. Adentrar na palavra. E quando você começa a fazer isso, todas essas coisas começam a acontecer em sua vida. Então, meus amigos, vamos adentrar na palavra de Deus.